Com o surgimento das plataformas digitais, mais do que apenas novas janelas de distribuição, passamos a ter novos modelos e padrões que passaram a mudar definitivamente o papel e a relação do cidadão e do mercado com a produção e o consumo de mídia. E é nesse mar de oferta e de acesso fácil à informação que o conteúdo reforça ainda mais o seu valor como principal motivador para a busca, e se ainda podemos chamar assim, de fidelização com o cliente. Mas quando falamos de conteúdo, desde a sua captação até a distribuição, será que ainda estamos pensando apenas em uma narrativa contada a partir da frase luz, câmera, ação? Certamente os metadados passam a escrever um novo e importante capítulo nessa nossa história, e essa história que nós estamos vivendo, que é a história da transformação digital. Bom, voltamos com a sequência do tema Força do Metadado, agora com o convidado Felipe Carrasco do YouTube, que nos ajudará a entender a importância dos dados em uma estratégia transformacional. Felipe Carrasco é responsável por parcerias de conteúdo no YouTube para empresas de mídia e tem o desafio, dentre outros, de aproximar os criadores tradicionais de conteúdos com as novas plataformas digitais. Phil, permita aí me chamá-lo dessa forma. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você, Fábio. Prazer estar aqui. Bacana. Bom, Phil, vamos começar aqui falando um pouquinho. A gente sabe aí da importância, né? Quando a gente fala aí de importância de metadados aí para uma estratégia de distribuição, acho que é impossível não pensar na questão do YouTube, né? Dentro desse contexto, né? Como você traduz aí um pouquinho para a gente poder entender o tamanho, né? Como você traduz em números aí no Brasil, no mundo, o YouTube? E quanto a esse crescimento você acredita, Phil, que está relacionado aí com uma estratégia de dados, uma vez que o YouTube, a gente sabe que nasceu de uma plataforma baseada numa poderosa engine de busca, né? Então, quanto isso está relacionado aí, você acredita que está relacionado com o tamanho hoje do YouTube no mundo e no Brasil? Fábio, o tamanho do YouTube está diretamente relacionado aos dados, até como você bem disse, se baseia na procura do usuário por algum conteúdo. É a segunda maior plataforma de buscas hoje do mundo. A gente tem por volta de 2 bilhões de usuários mundiais, no Brasil mais de 100 milhões de pessoas procurando conteúdo dentro do YouTube. E quando você está procurando algo, você está com uma intenção de tentar achar algum conteúdo baseado num poder analítico, né? E é por isso que os dados são tão importantes para que essa procura, essa busca faça com que o YouTube seja essa maior plataforma de alcance, né, de reach. Hoje, basicamente, a gente tem alguns estudos que a gente fez, mas 72% desses usuários vão para o YouTube para procurar algum conteúdo que os conecta. É assim que eles definem. Eu estou procurando algo que me conecta. Desses 72%, 70% acredita que encontra um conteúdo que é importante e lhe é relevante. Ou seja, a relevância está nesse processo de procura. E você sabe que existe a questão clara de quando eu procuro e eu encontro algo, da satisfação de encontrar. E é por isso que os dados são muito importantes. Porque à medida que você está subindo o teu conteúdo e quer torná-lo relevante, os dados que você fornece para que ele seja encontrado são extremamente importantes, principalmente numa plataforma onde mais de 70% desse conteúdo é oferecido, ofertado segundo as intenções de consumo do usuário. Mas como é que você vê, Phil, assim, um pouco do papel do YouTube? Como assim, como você vê o papel e como ele pode gerar aí valor para os criadores de conteúdo e o ecossistema de mídia como um todo, né? Eu acho que como revolução digital, a gente tem que de novo falar sobre o conceito digital. Digital não é meio, digital é a tecnologia que empodera os meios. Então, usando esse poder, né, dos meios, eu preciso entender que dentro do YouTube, quando você tem essa gama de pessoas procurando por conteúdo e do outro lado você tem o criador e do outro lado você tem as marcas também anunciando, essa tríade só é possível feito por uma combinação de informações que façam sentido ao próprio usuário, né? Então, o primeiro valor que o YouTube dá para o criador é entender que para esses mais de 100 milhões de pessoas que estão utilizando, existe uma tela individual para cada pessoa, né? A cada momento que eu entro no YouTube, essa tecnologia do YouTube, essa tecnologia de dados oferta para uma pessoa, para o usuário final, uma tela distinta segundo esse consumo. Então, a primeira coisa que a gente precisa distinguir e trazer para o criador de conteúdo é que meu conteúdo vai ser ofertado
das diferentes formas. Como eu coloco esse conteúdo é muito importante, mas principalmente para as empresas de mídia, antes desse conteúdo, existe uma questão da propriedade intelectual e da proteção da propriedade intelectual. Então, uma das ferramentas mais importantes que o YouTube dá para grandes parceiros de mídia e para grandes criadores é a proteção e a utilização do Content ID. É a possibilidade de você poder colocar teu conteúdo e mapear esse conteúdo para todas as audiências que estão sendo ofertadas, né? O Content ID é uma ferramenta poderosíssima para você poder exercer políticas dentro do teu conteúdo e poder mapear essa audiência, e não importa que audiência é, mas mapear todas essas pessoas que foram impactadas com o teu conteúdo. Então, existe uma questão dos dados, e algo que a gente tem discutido há um tempinho, nós dois, esse metadado que a gente coloca dentro desse conteúdo. Existe o metadado para mostrar para o usuário e existe o metadado anterior que eu utilizo para poder fazer o rastreio da minha propriedade intelectual. Então, como maior benefício hoje a plataforma, não é só o alcance que ele dá para o teu conteúdo, mas também a inteligência que ele propõe para você saber que tipo de audiência está sendo alcançada e como você pode lidar com essa audiência na hora da criação do teu próprio conteúdo. A gente pensa na tradicional indústria de produção de conteúdo, a gente observa aí um pouco sobre o prisma da tecnologia, né, que toda estratégia de automação na cadeia produtiva, ela se baseia na implantação dos chamados Media Asset Management, né? Então a gente tem aí essa importante ferramenta de orquestração, mas assim que na grande maioria, e vem isso de 20 anos, onde esse tema vem sendo explorado, ele sempre se baseou aí sob o ponto de vista de uma arquitetura que tem aí uma visão de orquestração muito baseada em processos, né? E onde os dados são tratados muito mais como um atributo do vídeo, né? Do asset que está ali dentro, né? E qual a sua opinião aí sobre essa inteligência e quanto essas plataformas, você acha que elas estão preparadas para uma integração da cadeia produtiva com o mundo exterior, né? Que a gente agora já não está mais falando, talvez, apenas de uma análise interna. A gente está falando aí da nossa cadeia de produção com o mundo externo, né? Como é que você vê isso? Eu acho que as plataformas trazem uma nova reflexão de como devem ser os workflows de produção do conteúdo audiovisual, né, no mundo todo. E, de novo, é a tecnologia criando esse novo questionamento. Por quê? Porque com o avanço do digital e das diferentes plataformas, no caso o YouTube, você quebrou o monopólio da transmissão ou do workflow que é apenas feito no espectro, ou seja, que é apenas parado na hora da transmissão do sinal. Agora você tem várias plataformas. Teu conteúdo, no momento quando ele é editado e ele é concluído, ele tem diversas plataformas, diversas formas de poderem ser uploadados nessas plataformas e maneiras de não só colocar teu conteúdo, mas de direitos que se aplicam a cada plataforma. E a gente gosta muito de falar e usar a expressão same shoes, different package. É o mesmo conteúdo, mas envelopado de forma diferente. E esse envelopamento de forma diferente, ele tem que ter um cuidado muito grande. E é aí que entra o poder do metadado. Como é que eu rastreio esse meu asset, essa minha propriedade intelectual? Aliás, nós somos e trabalhamos com nada mais do que a criação e a distribuição de propriedades intelectuais. Então, como é que eu faço para proteger essa distribuição nessas diversas plataformas? É uma reflexão que a gente tem que fazer e começa na criação dos metadados dessa plataforma. Ou seja, hoje a pós-produção, hoje o Media Asset Management, hoje o profissional que lida com isso, ele precisa pensar em todas as plataformas onde aquele conteúdo estará e como esse conteúdo pode ser rastreado dentro da inteligência que é colocado naquela informação daquele asset. Veja bem, um ponto de audiência, né, que você coloca naquele momento que você coloca o seu conteúdo no ar, tem um long tail gigantesco em infinitas plataformas e continua sendo audiência, e continua sendo impacto. Como é que você mensura isso? Como é que você mensura o momento que as pessoas estão assistindo, a quantidade daquele momento, daquele conteúdo, o watch time, que está vindo daquele conteúdo, se você não tem rastreabilidade para saber que aquele asset é o que está engajando um long tail ou não.
Hoje essa inteligência é importantíssima para a tomada de decisão, inclusive para os gastos na criação de um conteúdo. O que eu quero dizer com tudo isso é que sim, é necessário hoje uma reflexão grande no workflow das empresas de mídia como um todo para saber que a produção audiovisual transcende as plataformas. E como é que esse meu metadado vai rastrear até o último espectador assistir meu conteúdo dentro de um canal no YouTube. Isso é extremamente importante. E, por outro lado, uma reflexão também não só do profissional e dos profissionais que estão lidando com esse novo workflow, mas das ferramentas também que a gente utiliza para poder facilitar esse processo de rastreabilidade como um todo. Em relação às empresas aí de mídia, quanto à utilização dos metadados no workflow, eu sei que a gente falou um pouquinho disso, né? Seja para uma produção aí para o YouTube, né? Ou para qualquer outra plataforma, o que você acha aí que a gente traz aí como uma reflexão e uma recomendação para quem está nos assistindo em relação à importância aí, né? Da utilização do metadados aí? A gente nasceu trabalhando e se esforçando dentro de um negócio que a gente chama de mídia em massa, né? E eu acho que essa primeira reflexão que a gente faz de mídia em massa, ela é interessante e ela continua, porque hoje, nas plataformas e principalmente no YouTube, a gente chega ao indivíduo, né? E o premium é o pessoal, é esse conteúdo que é pessoal. Então, a primeira recomendação que eu falo é sempre respeitar a audiência e o indivíduo, baseado e utilizar metadados que possam não só entender esse indivíduo que está me assistindo, mas também as suas intenções e o tipo de relacionamento que ele tem com o conteúdo que eu gero. Esses metadados e essa inteligência, ela não é final, ela é estratégica e ela deve acontecer antes, exatamente para fazer com que teu conteúdo, teu crescimento, teu conteúdo cresça de uma forma que atenda o usuário final. Então, sim, pensar em metadados e pensar na produção, pensando em mídia em massa, mas também pensando no indivíduo que está te assistindo e que vai te assistir no final da cadeia. Até porque conteúdo é uma aposta, né? Sempre quando a gente faz conteúdo, a gente aposta, né? E existe um comportamento humano que quando a gente a coisa funciona, as nossas apostas funcionam, vou comprar um IPO, né? Vou comprar uma ação, se dá certo é porque eu sou um gênio, né? Se dá errado é o mercado. Então a gente tem muito isso, né? Meu conteúdo não deu certo, é a plataforma que não deu certo, é o mercado que não deu certo. E muitas vezes o metadado, quando ele é utilizado de forma correta, e eu faço perguntas corretas, né, para gerar esse metadado, ele consegue me dar uma informação muito importante, inclusive que ganha toda a cadeia produtiva, desde o criativo até quem está vendendo esse conteúdo. Então, a primeira e talvez a única recomendação que eu dou é tomar cuidado no processo, mas focar na criação de metadados, pensando sempre no usuário final, que é o espectador. E que esse metadado te dê respostas para perguntas que você faz antes mesmo de poder lançar teu conteúdo. A carga de informações é imensa, mas o poder que essas informações dão, principalmente para os nossos parceiros no Brasil e no mundo de mídia e entretenimento, que tem usado o reach do YouTube para poder conhecer mais a sua audiência, é extremamente poderoso e tem impactado em toda a cadeia produtiva, em todas as plataformas que esse parceiro está envolvido. Phil, muito obrigado por ter participado da Set Experience Academy. Um prazer e uma honra ter recebido você aqui. Fábio, obrigado a vocês e pode contar comigo para o que eu precisar. Bom, continue conosco na série de entrevistas sobre a força do metadados. Obrigado e até a próxima.